Olá, pessoal. Daremos início à entrevista com a professora Luciana Maria Saran, chefe do Departamento de Tecnologia e responsável pelo Laboratório de Química Ambiental e Analítica do nosso campus da Unesp de Jaboticabal. Primeiro, professora, a gente gostaria de perguntar para você como que é a sua carreira profissional e a sua atuação na FCAV. Bom, eu quero começar do início, né? Desde a minha formação inicial. Eu acho importante essa fala, assim, como foi a minha trajetória antes do meu ingresso numa universidade. Eu sempre estudei em escola pública. Então, eu fiz todo o primeiro grau numa escola pública, e depois, finalizado o primeiro grau, eu iniciei o segundo grau, fiz o primeiro ano do ensino médio também numa escola pública, e aí já com a ideia de me preparar para ingressar numa universidade, eu cursei o segundo e o terceiro ano do ensino médio numa escola particular. Ingressei na Universidade Federal de São Carlos para cursar o bacharelado em Química. Então, eu sou bacharel em Química. Assim que eu finalizei a graduação, na mesma instituição de ensino, eu iniciei o mestrado na área de ciências, mais especificamente em química analítica, no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, o UFSCar, e no meio aí do meu mestrado, conversando com o meu orientador naquela época, ele julgou que o projeto que nós estávamos desenvolvendo dava margem para que eu fizesse o doutorado direto, para que eu não precisasse concluir o mestrado para então ingressar no doutorado. Então, no meio do mestrado, né, nós resolvemos fazer um upgrade no projeto que eu vinha desenvolvendo, e essa ideia foi submetida naquela ocasião para o conselho do programa de pós-graduação ao qual eu estava vinculada, foi aceita, e aí eu continuei a pós-graduação, mas já no doutorado. Bom, após a conclusão do doutorado, eu comecei a atuar como professora, só que em instituições privadas de ensino. Então, meio que a minha trajetória como pesquisadora, durante um bom tempo, ela foi interrompida, porque eu iniciei a minha vida profissional após a conclusão da pós-graduação como docente em instituições privadas de ensino superior, e que não tinham, assim, como seu principal pilar o desenvolvimento de pesquisas científicas. Na FCAV, eu ingressei em agosto de 2011, então eu trabalho na FCAV há cerca de 2 anos, sempre vinculada ao Departamento de Tecnologia e ministrando aulas na graduação para os cursos de Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas e Medicina Veterinária.
No âmbito da pós-graduação, eu sou credenciada no programa de pós-graduação em microbiologia agropecuária, e embora aí a minha formação seja toda na área de química, tanto a graduação quanto a pós-graduação, o meu ingresso na FCAV me despertou, até pelo fato de nós não termos no campus cursos de graduação na área de química e nem programa de pós-graduação nessa área. Então, eu passei aí a desenvolver projetos, digamos assim, mais voltados para a área ambiental e envolvendo aí alunos dos cursos de biologia e agronomia. Professora, você poderia falar um pouco mais sobre o ramo que você trabalha em pesquisas dentro da FCAV e como você vê o impacto dessa pesquisa possa estar atuando dentro da comunidade? Bom, na FCAV eu tenho trabalhado com o quê? Eu tenho, no âmbito da pesquisa, eu tenho desenvolvido projetos que envolvem o uso de material biológico, células vivas ou inativas de micro-organismos e também resíduos agroindustriais. Então, o uso desse tipo de material para o tratamento de efluentes, para o tratamento de águas residuárias, ou seja, o uso de biomassa para remoção de elementos potencialmente tóxicos, tais como íons metálicos tóxicos, crômio hexavalente, cádmio, entre outros. Então, eu trabalho no emprego de material biológico para a remoção desses elementos de águas residuárias. Isso, de uma maneira geral, os resultados desse tipo de pesquisa vai impactar de que maneira a sociedade? Primeiro, vai impactar de uma forma positiva, porque os métodos físico-químicos, digamos assim, convencionalmente usados para remoção de contaminantes da água, muitas vezes eles envolvem altos custos, eles têm uma demanda energética elevada, eles envolvem materiais que não são renováveis. Então, ao estudar processos que fazem uso de material biológico, tais como micro-organismos, que podem ser, por exemplo, bactérias, microalgas ou resíduos da agroindústria, nós estamos trabalhando com material que é renovável e que, de repente, no caso de resíduos agroindustriais, seriam dispostos no ambiente como se fossem materiais que não pudessem ser reutilizados. E no caso do uso disso para o tratamento de água, né, a gente estaria aproveitando esses resíduos para uma outra finalidade. Então, essa minha linha aí, ela está dentro da área de biorremediação, que é justamente baseada no uso de material biológico, bactérias, fungos, algas, micro-organismos de uma maneira geral,
e biomassa residual para remoção ou para biodegradação de poluentes. Então, é algo que vai na linha aí de você estar trabalhando com processos ambientalmente sustentáveis para o tratamento de água. Eu falei em microalgas, mas eu particularmente, até o momento, eu não desenvolvi nada com microalgas. Eu trabalho com bactérias ou resíduos como a palha e o bagaço da cana-de-açúcar, tanto in natura como modificados quimicamente, com o intuito de melhorar o seu potencial como material adsorvente ou como biosorventes. Bom, continuando, professora, a gente gostaria de perguntar se você poderia citar alguns projetos que você já foi orientadora. Bom, eu tenho orientado projetos tanto no âmbito da graduação, né, com alunos de estudantes de iniciação científica, tanto do curso de ciências biológicas como de engenharia agronômica, que envolvem o uso de biomassa residual, como palha e bagaço da cana-de-açúcar, como biosorventes, ou seja, como materiais capazes de adsorver íons metálicos potencialmente tóxicos, que estão presentes em águas residuárias. Então, se esse tipo de água for lançada no ambiente sem tratamento prévio que possibilite a remoção desses íons, essa água bruta possivelmente acarretará impactos negativos ao ambiente. Então, materiais como a palha e o bagaço da cana-de-açúcar têm capacidade para remoção desses elementos da água. Então, eu venho desenvolvendo trabalhos no sentido de estudar as melhores, digamos assim, condições para que essa remoção seja efetiva. E aí a gente trabalha com essa biomassa residual in natura, sem qualquer tipo de tratamento químico, e também submetida a tratamento químico visando melhorar o seu potencial como biosorvente. Além disso, eu também venho orientando trabalhos com o uso de micro-organismos isolados de locais, solo, onde já se verificou concentrações relativamente elevadas de elementos potencialmente tóxicos, de íons de metais pesados. E aí o que se sabe é que esses organismos, para poderem se adaptar e se desenvolver nesse tipo de ambiente, eles acabam desenvolvendo diferentes mecanismos de resistência. Então, eu também tenho trabalhos envolvendo o isolamento de micro-organismos
de solos contaminados com elementos potencialmente tóxicos, a caracterização desses micro-organismos e, posteriormente, o que a gente avalia é a resistência desses micro-organismos a diferentes concentrações de íons metálicos potencialmente tóxicos, como é que essas espécies químicas afetam o crescimento desses micro-organismos, sempre visando, né, o seu uso futuro também para tratamento de água contendo esses elementos que eu citei. Porque células vivas de micro-organismos têm capacidade para adsorver na parede celular e também bioacumular íons metálicos. Perfeito, professora. Professora, normalmente, quando os alunos iniciam algum estágio com você, eles têm mais contato com quais tipos de materiais? O que eles normalmente fazem e o que eles devem estudar? Bom, eu já desenvolvi alguns trabalhos em campo, né, para coleta de amostras de solo, coleta de amostras de água, mas boa parte do que nós temos desenvolvido nesses anos na FCAV é trabalho em laboratório, é trabalho de bancada, que envolve aí desde procedimentos básicos que os estudantes aprendem nas disciplinas de química geral, química orgânica, química analítica, no tocante à parte laboratorial, preparação de soluções, preparação de amostras, diluição de soluções, medidas de pH, ajustes de pH, uso de espectrofotômetro para fazer algumas análises químicas, preparação de meios de cultivo, uso de autoclave. Então, basicamente é isso. Cultivo, né? Também como fazer o cultivo de micro-organismos em meio líquido, em meio sólido. Professora, a gente também gostaria de saber da senhora se tem alguma preferência por alunos de determinado curso do campus. Eu, particularmente, eu não tenho preferência, mas eu tenho sido procurada nesses anos por graduandos do curso de Ciências Biológicas e também do curso de Engenharia Agronômica. Talvez por eu ter um contato mais estreito com o pessoal desses dois cursos e por um período maior, né, por um período mais longo, eu basicamente ministro aulas, como eu disse, para 3 cursos de graduação. Mas no caso da medicina veterinária, é um contato de apenas 2 meses. Não ministro aula para o pessoal da zootecnia, então os alunos da zootecnia possivelmente não me conhecem. E por eu ser mais, talvez, conhecida ali no meio dos estudantes de ciências biológicas e engenharia agronômica,
eu acabo sendo mais procurada por estudantes desses 2 cursos de graduação. Mas eu, particularmente, assim, eu não tenho preferência. Mas eu acredito que o que eu venho fazendo desperte também mais o interesse dos acadêmicos desses 2 cursos do que do pessoal. Eu nem estou citando a administração, né? Porque eu acho que aí já são estudantes que têm uma formação muito distante daquilo que eu desenvolvo, né? Mas pensando aí na zootecnia, na medicina veterinária, na engenharia agronômica, no pessoal do curso de ciências biológicas, eu acho que a minha linha de pesquisa acaba despertando mais o interesse dos alunos dos 2 cursos que eu citei. Então, por exemplo, eu nunca tive orientandos da medicina veterinária e tampouco da zootecnia. Mas eu, particularmente, assim, eu não tenho preferência, né, por essa ou por aquela formação. Normalmente, assim, quando um graduando me procura, eu proponho para ele passar um período no laboratório de química ambiental e analítica para conhecer de fato, de perto, o que a gente vem fazendo, para a pessoa, para o aluno ter oportunidade de verificar se ele se identifica com esse tipo de trabalho, se ele gosta, para daí então, e também para ele treinar algumas técnicas, alguns procedimentos, principalmente assim, quando são estudantes que estão no início da graduação. Então, eu acho importante ter um treinamento inicial junto ao laboratório, isso durante alguns meses, para daí, num segundo momento, a gente pensar em elaborar um projeto e solicitar uma bolsa para esse estudante. Então, dificilmente, quando um estudante de graduação me procura e manifesta interesse em desenvolver algum trabalho de pesquisa sob a minha orientação, eu não coloco de cara esse estudante como responsável por algum projeto, ou eu não sento de cara com ele para elaborar um projeto pensando já em solicitar uma bolsa de iniciação científica para algum órgão de fomento. Isso acaba sendo uma consequência a partir do momento que, passado esse período de treinamento, o estudante verifica que, de fato, ele quer se manter ali como responsável por um projeto de iniciação científica que ele vai desenvolver, e é dentro dessa dinâmica que eu costumo trabalhar. Primeiro a gente se conhece, ele vai conhecer o que é feito no laboratório, ele vai passar por um treinamento, vai ver se de fato ele se identifica com a nossa proposta de pesquisa, para daí, então, futuramente, a gente pensar num projeto para ele e pedir uma bolsa. Porque
assim, às vezes o aluno me procura super empolgado e aí depois ele vê que não é bem aquilo que ele imaginava e acaba não dando continuidade. Então, num primeiro momento, assim, eu olho muito o interesse do aluno. Claro que se o aluno tem interesse futuramente em ser bolsista, é muito importante que ele tenha um bom histórico escolar, que ele tenha boas notas, que ele não tenha tido reprovações em disciplinas, e eu alerto o aluno para isso, que esse desempenho acadêmico é muito importante se ele tem intenção de ser bolsista de iniciação científica, porque isso é levado em conta pelos órgãos de fomento. Porém, enquanto orientadora, para eu, digamos assim, ter um aluno sob a minha orientação para fazer um estágio, um treinamento, que seja, isso não é a primeira coisa que eu olho, não são as notas. Eu me apego ao interesse dele, se ele é assíduo no laboratório, se ele procura trabalhar com, assim, de maneira correta, comprometida, se é proativo. Então, são requisitos que, ao meu ver, são importantes, sem descuidar do desempenho que ele tem que ter na graduação que ele está cursando. Professora, teria alguma situação ou história envolvendo sua linha de pesquisa que fez você se apaixonar por ela? Bom, eu vou falar de uma maneira geral, né? Eu sou uma pessoa bastante curiosa e eu acho que para um pesquisador isso é um requisito bastante importante. É sempre querer ir além, saber por que determinado objeto de estudo se comporta daquela forma, gostar de estudar, gostar de ler. E no que eu faço atualmente, né? Hoje a minha formação é toda na área de química, e hoje eu me vejo trabalhando não com pesquisa em química propriamente dita. Eu acabo mais usando a química como ferramenta dentro dos processos que eu estudo. Então, saber que eu tô pesquisando algo que tem um apelo ambiental forte, né, que visa aí, digamos assim, melhorar a qualidade ambiental, isso é algo que me motiva bastante. Professora, para finalizarmos, a senhora poderia deixar uma mensagem para as pessoas valorizarem mais a ciência? Bom, eu acho que não sei se é uma mensagem, né? Eu acho que tudo que a gente vem vivendo desde o ano passado, por conta da pandemia, tem mostrado assim que nós não teríamos as vacinas e uma série de outros recursos para lidar com esse problema, que é um problema mundial,
se não fossem as pesquisas científicas. Então, eu penso que é muito difícil para uma nação, para um país, ter independência econômica, ter soberania, sem investir em ciência, sem investir em educação. E esse período de pandemia que nós temos vivido desde 2020, ele deixa isso muito claro. Porque quem é a ciência que tem fornecido, digamos assim, caminhos e recursos para que nós possamos lidar com esse problema. E é a ciência e a educação que normalmente aí possibilitam, fornecem solução para que nós possamos lidar com uma série de outras questões do nosso dia a dia. Então, se a gente quer ter qualidade de vida, se a gente quer ter independência como nação, a gente tem que valorizar essa área, não tem outro jeito. Senão nós sempre seremos dependentes de outros países. Eu acho que para a gente atuar como professor, como orientador, é muito importante gostar de se relacionar com pessoas e querer aprender com cada uma delas e respeitar também a individualidade de cada um.